Aqui estamos nós, então, para a segunda parte dessa entrevista com o Gabriel Lima Fonseca, que é graduando em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua como professor de Sociologia no curso pré-vestibular popular da Escola Liberato, do Instituto Liberato. Estuda temas relacionados à antropologia da cultura e movimentos artísticos. E Leonardo Oliveira Sassi, geógrafo, geógrafo bacharel em geografia, licenciado em geografia e mestrando em planejamento urbano e regional também pela URGS, que pesquisa atualmente sobre desigualdades socioespaciais e ambientes alimentares urbanos. Então a gente estava conversando aqui no último episódio, eu estava levando uma questão para o Gabriel, a gente já tinha conversado um pouco antes sobre desigualdade com Sassi, e aí eu estava perguntando, né, como tu tem um contato mais intenso com a juventude, como a gente gosta de colocar, do ponto de vista social, estão se discutindo cidades sustentáveis, está tendo essa compreensão sobre cidades sustentáveis? Tu acha que está existindo essa compreensão? Como é que tu enxerga isso hoje? Tu que está mais inserido do que nunca na juventude. Eu gosto de falar esse termo juventude, né? O cara olha, esse tiozão falando de juventude. Não, a ideia é essa. Eu me encho de esperança quando eu vejo ações do pessoal mais novo e entendo que esse envolvimento com as pessoas mais novas a gente pode gerar essa mudança que a gente espera. Tá. Não que o Sassi não tenha esse envolvimento, mas o Sassi está na área de pesquisa, ele está entendendo mais os fenômenos, está participando e tem essa compreensão. Então, quando a gente traz esses trabalhos para cá, a gente entende que tem a compreensão do que está acontecendo, entende, mas tu está vivenciando isso. Como é que tu sente isso, cara, do ponto de vista social, dentro do que tu está vivendo hoje com essas pessoas? O pessoal mais novo. O primeiro que tu tá certo em falar a juventude, porque existe todo um campo das ciências sociais que vai estudar exatamente a juventude pelo fato da importância que ela tem pro futuro, né? Se tu não entende o processo que tá passando a juventude brasileira, tu não vai entender o que vai acontecer, talvez, com o futuro do Brasil. Se a juventude brasileira tá defasada educacionalmente, ou tá nascendo, ou tá tendendo a ter tal tipo de ideia, tu consegue analisar isso e entender como é que o Brasil vai caminhar, quais os principais pontos. E sobre essa questão da sustentabilidade... Cidades sustentáveis. Das cidades sustentáveis, desculpa. Eu acredito que sim, mas é que falta o preparo do professor em talvez direcionar esse aluno. Tipo, como a gente já tinha falado no programa anterior, a gente estava falando sobre esse acesso à informação muito fácil. Então, tipo, direto, tipo, eu me ponho nessas sinucas de bico que me perguntam coisas que eu realmente não sei se sobre cidade sustentável, talvez, ou sobre um outro tema específico que eu fico tipo, isso é muito interessante, mas eu tô preparado para falar sobre isso, entendeu? E aí, daqui a pouco é um tema mais recente, é um tema importante, mas o professor, como ele já tem um pensamento, talvez, eu digo mais professores, talvez, que cresceram num outro tipo de escola, assim, né, um pouco menos aberta, já se sentem um pouco mais intimidados a esse tipo de pergunta e trocam de assunto. Mas eu acredito que a juventude, ela tá procurando ser mais sustentável. Eu vejo uma crescente, por exemplo, no veganismo, no vegetarianismo. Muitos dos meus alunos acabam optando isso por lerem, por verem alguma coisa relacionada a isso na internet. Vi um documentário tal, vi tal assunto, e acaba adotando esse tipo de cultura, assim, né? Então, acredito que sim, a juventude, ela tá se preocupando mais com esses temas. A gente só tem que, talvez, incentivar mais os professores a trazerem o debate, a trazerem o entendimento desses temas. Eu digo novos, mas não são novos, né? Não são temas novos, mas são temas novos dentro da escola, né? Porque a gente tem que pensar que a escola sempre é um pouco mais arcaica. A gente tem trazido o tema cidades sustentáveis, tá? Eu tava pensando agora, a gente falou esse episódio todo, mas fala um pouco sobre cidade sustentável, para as pessoas entenderem o que é uma cidade sustentável. Se fala muito isso, tem o DS relativo a isso. Dá uma definição de cidade sustentável, cara. Eu acho, para ficar claro para a grande massa.
Não é, né, muito a minha área de pesquisa, assim, a questão da cidade sustentável, né? Mas eu tenho algumas perspectivas da minha trajetória aí que, como a gente comentou quando fez o primeiro contato comigo, né? Que eu tenho algumas perspectivas críticas sobre como é, o que se fala de sustentabilidade atualmente, né? Eu acho que pensar cidade sustentável, por exemplo, já é incoerente, porque tem que ser um modo de produção tem que ser sustentável, a sociedade tem que ser sustentável no ambiente urbano e no ambiente rural, né? A cidade ser sustentável por si só não tem como, né? E o campo vai ser insustentável, então como é que funciona? Então acho que a perspectiva tem que ser mais ampla, né? No contexto da que a gente comentou no episódio anterior, de uma transformação dos modos de vida, né? E aí entra muita coisa em jogo, né? Porque a cidade, né, no Brasil, principalmente, estava comentando a tua experiência na Europa no episódio anterior, né, a cidade no Brasil é planejada nos grandes planos, né, desde, né, dos melhoramentos da década de 20 para o carro. A cidade é uma cidade carrocêntrica, né? É uma cidade que é feita para a pessoa se deslocar de carro. Eu tenho outra coisa para te comentar, eu não acho que exista planejamento na cidade. Para mim é uma coisa tão nova, quem trabalha muito com licenciamento, verifica o crescimento da cidade, não é pensada, na real. Não, a gente tem o primeiro, mal pensado. o primeiro plano diretor de Porto Alegre, né, que é um dos primeiros do Brasil, é de 1940 e pouco, se não me engano. Acho que é isso, não vou saber cravar a data exata, mas eu acho que é na década de 40. Tinha bonde ainda, né? Então, existem essas iniciativas, né, de planejamento, mas elas não conseguem abranger a totalidade da cidade e elas não conseguem, muitas vezes, enxergar os diversos grupos sociais que estão na cidade. Elas vão ser, né, pensadas a partir da perspectiva técnica ali, muitas vezes, que não conseguem enxergar a realidade, porque o técnico está inserido em um outro contexto. E outra coisa, o técnico da época não era, eu te digo de boca cheia, o cara começou a se trabalhar com arquiteto, parece muito preciso, né? Muito cirúrgico, mas começou a se trabalhar com arquiteto como concursado, como técnico, arquiteto e urbanista. É uma coisa recente. Com certeza em 46 não era. Não sei quem eram os elaboradores da época, né? Mas é que a gente importa, né, as nossas elites políticas uma tradição europeia, né, da cidade-jardim, documentação, né? Da produção habitacional, de produção de habitação de interesse social, né, que vai vir, né, da área permeável. Os caras não conhecem isso, cara. Não entende a área permeável para que serve. Não, a gente tem um processo, para mim é muito isso, assim, a dimensão da necessidade de planejamento, ela não pode ser desassociada da participação da população. A perspectiva do técnico ela vai ser muito estanque às soluções técnicas, né? Mas quem vai botar o desafio para a solução técnica dele é quem está vivenciando, né? A gente está numa situação, num trabalho junto com uma assessoria popular, né, na Zona Sul de Porto Alegre, que um loteamento irregular, uma ocupação foi feita. Né? Tem que fazer área de infiltração, porque, né, tem uma perspectiva de impermeabilização do solo, não, né, o DEP exige uma vazão X para ser largada na rede. Tá, os caras, não, tem que remover toda essa quadra aqui e fazer uma bacia de drenagem. E, cara, as famílias vão pra onde? Não, é a que tá na lei, tem que remover e fazer. É por isso que eu digo, é histórico, é a lei, aí tem que fazer uma bacia, uma área de contenção. A gente tem que fazer um esforço, um trabalho voluntário, ir lá mobilizar uma equipe, um engenheiro hídrico, um arquiteto, eu como geografia, para pensar soluções de, né, drenagem a montante. Vamos fazer jardim de chuva, vamos fazer greta de infiltração, para eliminar a necessidade de fazer uma bacia. O técnico se adaptando à demanda que está posta. E não o técnico fazer o plano no seu gabinete lá dizer vai ser isso aqui. E um técnico não ligado à prefeitura. É essa a questão. Ou ligado ao governo do estado, ou ligado ao país. É isso que eu enxergo. Então, quando se fala muito em técnicos atendendo algumas demandas, para criação, entendimento de cidade sustentável, não se tem cara qualificado, porque o cara entra no concurso seguinte, segue a lei. Não, mas o cara elaborou a lei, essa lei aqui de 1937, meu velho. O que tu tinha de gente na cidade é muito menos do que tem hoje. Não, com certeza. Eu acho que é isso, né? Essa perspectiva da cidade sustentável, ela se faz a partir das mudanças, das transformações, a redução, né, dos transportes ativos, que a gente chama bicicleta, o carro, são esses diversos elementos, assim, que são pontuais, mas que eles precisam ser enxergados dentro de uma mudança de paradigma, né? A gente só começar a usar bicicleta, carro elétrico e patinete, né, e não ter uma transformação mais profunda, não vai transformar a cidade em sustentável. Não vai transformar, né, a cidade. Então a gente precisa pensar, e eu acho que a gente tem uma experiência próxima, né? Eu falo de Porto
Alegre, porque é onde, né, eu me criei, né? Mas a gente tem a experiência do orçamento participativo em Porto Alegre, né? Que foi uma experiência que foi, né, exportada pelo Banco Mundial. Está sendo retomado por alguns municípios com outro nome, porque tem essa ideia do vínculo partidário ao nome. Mas é uma experiência que foi tomada porque o Banco Mundial olhou e viu, cara, olha a potencialidade que tem isso aqui, pelo controle de verbas, assim, entendeu? Porque né, o Banco Mundial passa uma verba para fazer uma obra, cai numa prefeitura, num gabinete, quando tu tem um envolvimento popular, né, que atua como um fiscal daquilo ali que está sendo feito, aquela obra que está sendo proposta, e quando está pensando a elaboração daquela obra, que nem era feita, né, o levantamento de necessidades nos bairros, no orçamento participativo, é óbvio que a gente precisa de uma visão integrada, a cidade não é só o bairro, a cidade é um conjunto, né, mas é pensar essas dimensões do planejamento a partir do local, né, e o planejamento que vai melhorar o bairro, né, a Loma do Pinheiro foi um laboratório disso daí na Zona Leste, em Porto Alegre. Bueno, tu vai, né, trazer, o que falta? Falta infraestrutura produtiva na Loma do Pinheiro, pra galera não ter que sair daqui em massa, né, às 7 horas da manhã e voltar em massa às 6 horas da tarde, né. Olha o que é a Bento, né, o que é a Ipiranga, tem que prolongar a Ipiranga. Não, tem que acabar com a necessidade de deslocamento, cara. Né, tem que ter uma ideia, né, que agora na pandemia surgiram, né, como vai ser a cidade pós-pandemia, né, quais são os modelos de cidade sustentável, e aí tem várias ideias, né, tem a Inner City, que eles chamam, né, a cidade interna, né, que foi uma iniciativa da Austrália, que é a 20 Minutes Inner City, né, a cidade interna em 20 minutos, que tu consegue acessar todas as infraestruturas das suas demandas cotidianas num deslocamento de 20 minutos a pé ou de bicicleta. Isso, dentro da cidade de Sydney, né, que é uma cidade gigante, né, uma metrópole, né, para evitar que o cara tenha que sair daqui até, né, o tempo de deslocamento, o combustível queimado para esse deslocamento, a necessidade, né, do sistema viário, né, então é transformar essa perspectiva, e tem diversas outras ideias aí nesse contexto, né, para tornar a cidade trazer menos impactos, né, da vida na cidade, porque eu acho que a condição urbana é uma condição irrefutável, né? O grande resumo, assim, então, uma cidade sustentável é o planejamento da cidade em função do que já existe nela. Esse é o grande Isso, e inserir a demanda popular nisso daí, né? Pensar a cidade a partir das pessoas, né? O planejamento da cidade, a gente está passando por revisões de plano diretor agora, né? Revisão de plano diretor feita em gabinete. Aí eu te pergunto, talvez não tenha que melhorar não só o sistema de infraestrutura, entendeu? O sistema de estrutura para essa pesquisa, para entender isso, o orçamento popular, o orçamento participativo, ou não importa o nome, hoje como existe, essa participação de todos, não pode ser através de pesquisa, um sistema novo, porque tem muita coisa acadêmica, né, cara? Sim. Muita coisa na academia. Sim, a academia né? Ainda é no Brasil que tem um trabalho de extinção muito forte, né? Ainda é um setor, né, o acadêmico, não como um todo, tem pesquisas que vão ter suas dificuldades, mas ainda é um que tenta, né, a gente tem o tripé da universidade pública, teoricamente, né, pesquisa, ensino e extensão, né, extensão seria esse diálogo com a comunidade, né, e o diálogo com a comunidade não pode ser interpretado como a gente levando, né, para a comunidade esse conhecimento. É diálogo, né? Imposição à comunidade. Tipo, vamos chegar com a solução isso é aqui. Complicado, né? Porque tu imagina que a participação, cara, eu costumo dizer, o governo age de forma estranha, né? Principalmente nesse país, talvez em todos. Mas não gera renda. Então, assim, na verdade, o governo tá para atender a gente. Não importa qual sistema, não importa nada disso. Importa que existe um governo para ser representativo para todos. E aí ele tem que trazer ferramentas de melhoria. Quando a gente estava falando de desenvolvimento de cidade, para mim é uma coisa surreal, né? Eu participo em muitos municípios através de manobras ambientais, e até alguns anos atrás tinha um município que não tinha secretaria de meio ambiente. E aí tu não pode mexer no município em função de uma empresa ou outra. Entendeu? Mas isso acaba acontecendo em função da renda que aquilo proporciona para o município para gerir outras coisas. Então, assim, tem muita gente despreparada aos meus olhos do governo. A gente já trouxe aqui em outras conversas. Eu tenho muito claro para mim que é falta de conhecimento. O cara vai mexer numa área de drenagem, vai criar uma área de drenagem, mas ele entende que se eu tirar água daqui, que a água não vai sumir. Essa água eu drenei aqui, essa água vai para outro lugar.
Eu, de novo, consegui passar o episódio anterior sem falar, mas esse aqui não, né? A Galera rindo, tinha falado antes em off, né? É isso aí. A dimensão de entendimentos de funcionamento sistêmico, né, dos serviços ambientais, né, que o ecossistema nos fornece, né, é entender que a gente tem que respeitar os processos, né, tentar impactar o mínimo possível nesses processos e como que a gente pode agir, né, junto com eles, né. Então eu acho que sim, falta conhecimento técnico, principalmente quando a gente vai para interiores, né, para prefeituras menores, né, falta conhecimento técnico e aí é o papel do Estado, né, de fornecer essas formações para gestores, essas coisas. E esse entendimento que eu acho que tem que ter essa aparelhagem. Então eu penso muito, a aparelhagem que eu digo no sentido de conhecimento de base. A gente acaba caindo em cultura de novo, né? Mas as pessoas têm eu tenho essa pergunta assim, tipo, que ficou na minha cabeça. Tá, a gente pensa na cidade sustentável, mas não é só no sentido geográfico, técnico. E como é que faz pra, tipo assim, por exemplo, tu vai ver Curitiba, Brasília, por exemplo, são cidades planejadas, né? Mas a volta da cidade... Periferia. Mas a volta das cidades, existem um monte de periferias de pessoas realocadas, né? Tipo, morando precariamente, né? Então, tipo... cidade sustentável, mas a que ponto, assim, também? Então, aí entra de novo, cara, não existe uma cidade sustentável, tem que pensar na sociedade inteira, né? Porque senão... Esse é o principal. Isso não é vazio de entendimento, é só pra... usando aquela velha expressão, só pra inglês ver, né? Muito bonita a cidade, mas... E as periferias na volta. Como eu comentei, eu acho que daí falando das juventudes, que veio na pergunta anterior ali, eu fico assustado às vezes. Eu acho que rola também um preciosismo assim, da geração anterior, sempre olhar pra geração, às vezes não com esperança, mas tipo, olha o que essa galera tá fazendo. Na minha época não era assim. Não, eu penso muito assim, ó. Toma que a bomba é tua. Mas eu brinco muito com a minha filha. Minha filha, quando ficou sabendo da escassez de água, uns 2 anos atrás, assim, mas olha... tal ano vai faltar água. Está? Beleza? E pai, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Eu estou fazendo a minha parte agora. É o seguinte, né? Quando faltar água, eu não vou estar aqui. Sabe? Muito bonito. Tu gastou a água, tu tá poluindo, passou e agora o abacaxi fica para mim. Eu só posso te ajudar dessa maneira. Mas eu vejo assim com complicado, certo... né? É de novo o reconhecimento de indivíduo perante uma sociedade, perante o planeta. Eu tô aqui e o que eu tô fazendo para que a vida nesse planeta continue, né? E a gente segue uma roda que aí como a gente vai influenciar? Hoje, assim, ó, por mais que eu seja vegano, por mais que eu cuide da água, por mais que eu cuide do meu resíduo, se eu não passar isso adiante, não tem... A postura individual não muda nada, né? A gente deve procurar posturas individuais mais saudáveis, sem dúvida alguma, mas a gente não pode estar desassociado de um processo pedagógico, né, de transformação. E é uma militância, eu acho que tem certo receio com certas palavras, às vezes, né? Gosto muito da palavra... Como é que é, cara, que a gente falou aqui, que é o movimento, outra que... A luta. A luta me arremete muito a confronto, cara. E o confronto pode ser que seja coisa da idade, já fui muito do confronto. Mas a gente sabe que o confronto às vezes não te traz o resultado que a união te traz. Então, assim, a pessoa tem que acreditar no que tu tá fazendo. Não é fazendo porque eu sou obrigada. Sim. Eu vou comer brócolis porque tem ferro. O brócolis também é acesso. Vou comer feijão porque tem ferro. Não, tu tem que comer feijão. Sabe, mas eu não entendo. Eu não gosto de feijão. Não gosto. Tá, mas tu precisa comer feijão? Como é que tu vai conduzir? Então esse eu acho que é o grande desafio. A grande questão do impor fazer a coisa certa, né? Até que ponto a gente pode impor a pessoa a fazer a coisa certa? E aí eu vou te dizer, né, cara? Eu tenho comigo desde de novo o que é o certo. Exatamente. Aí o certo pra um, né? Vai pra dimensão freiriana da coisa. Exatamente. Na verdade, de vários filósofos. É o item da filosofia sobre o que é o certo. Não, sim. Nós não vamos entrar. A minha problemática eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou deixar um livro muito bom. Chegar a ler um livro muito bom que eu comecei a ler, tá? Eu não li, tá? Não sei também quanto é precioso, mas tipo, que é o Justiça, o que é fazer a coisa certa. Agora eu não lembro o nome do autor, que é em inglês.
Mas é muito depois tu põe no interessante que ele post lá, vai... cara. É um curso de Harvard, né? É um um curso- livrinho branco. Eu Sim, já sim, passei por ele. Ele exatamente. vai trazer os conceitos de justiça. É bem interessante. É E aí- bem e interessante. Tá louco, né? É louco, vai, vou trazer uma palhinha aqui só pra botar fogo. Ele traz a questão do trem. Ele pega um trem e diz: tu é maquinista do trem e tem 3 pessoas no trilho do trem. Né? E tem 3 pessoas de um lado e 5 do outro. Só tem essas 2 opções. O que é o justo? Puta merda. É matar 3 ou é matar 5? É matar 3. E se tem 5 pessoas, né? 5 operários na linha do trem e tem uma pessoa na tua frente que tu sabe, se tu empurrar da plataforma do trem na frente do trem, o trem vai parar. Ah, não, eu não empurro. Então, e aí? A gente não tá pesando Ele a bota justiça. várias pesando coisinhas a morais justiça. assim. É bem complicado, né? A dimensão da justiça também, eu acho que é isso, né? Esse entendimento de que as coisas, tudo tá inserido no tempo e tudo tá inserido no espaço, então tudo tem história e tudo tem geografia, né? Então a gente não pode pensar o conceito de justiça também desassociado da nossa sociedade, né? Então, tipo, o que era justo, né, tem que ser construído, né? Não é um conceito estanque, Entramos na nada. filosofia profunda aqui. Mas né, Mas eu acho que voltando. tem muito a ver com sustentabilidade, né? Que a gente tá falando que tem que É ter a justiça cidade ambiental, sustentável, né? tem que ter isso aqui, mas também... Como ser- entender isso tudo? Primeiro tu tem que fazer as pessoas entenderem isso também, né? Que é importante. E não é só. E quando digo do individual, não é só individual, é também tentar entender que produções de. As grandes produções, elas também consomem energia do mundo, também consomem coisas tipo, calça jeans, Com certeza. essas outras coisas, tipo, não. Então não é só fechar, tomar banhos mais curtos, mas também parar de consumir tal tipo de. E ou eu acho que a diminuir. gente não pode individualizar essa responsabilidade Exatamente. também, né? Eu acho que o resíduo urbano, hoje não, né? Quando foi feita a pesquisa que eu acessei alguns anos atrás, ele representava no Brasil 30% dos resíduos sólidos. Resíduo urbano, ou seja, se todo mundo passar a viver lixo zero nas cidades, a gente ainda vai ter 70% da produção de lixo aí, que é associada à mineração, à produção agropecuária, à, né, produção industrial. Então, é aquela transformação do modo de vida, do paradigma. Até não vou entrar muito nos resíduos hoje. Eu tenho feito alguns trabalhos, né, de resíduo. E eu devo trazer o pessoal do lixo zero aqui, porque o lixo zero é uma utopia. O ser humano não consegue existir sem produzir resíduo. E o grande problema da geração de resíduos é o ser humano. Ponto. Sim, é porque ele está associado aos processos Ponto. produtivos também, né? O que se produz é para o ser humano. É, com certeza. e o consumo exagerado, tá tudo amarrado. Mas eu acho que tem que ter uma dimensão que a gente não pode individualizar essa responsabilidade, né? A gente não consome porque a gente quer ou porque a gente escolheu fazer isso. Mas nossa obrigação é trazer consciência. Na verdade, tu escolheu. Tu foi induzido a escolher aquilo. Exato, foi induzido. Entendeu? Um dos entra no mesmo ponto que Se eu quiser dizer, não, eu não quero mais participar da sociedade capitalista, eu não quero mais participar da sociedade de consumo, eu quero viver no mato e produzir meu próprio alimento. Eu não posso, eu tenho que ter dinheiro para comprar uma terra. Não é isso, cara. O grande segredo é o que eu tenho trazido. Esse é meu mesmo, não é do programa, mas assim, se te oferecem, tu só tem que fazer uma coisa. Por quê? Exato, exatamente. É a arqueologia que a gente comentou lá no início. Né? A gente brinca muito que o ser humano... Eu tenho uma piada interna muito boa. Por que o ser humano evoluiu? Porque o ser humano, como é que é? Tem uma universidade que faz, né? O ser humano precisa saber, ele quer conhecimento, por isso que ele foi para frente. Não. A minha teoria, vocês vão rir, mas é fantástica assim. Por que o ser humano evoluiu? Porque o ser humano quer trabalhar menos. Televisão, era seletor, eu inventei um controle remoto para não precisar mais levantar a TV. Hoje o controle remoto está obsoleto, o cara diz, TV, como é que é? Alexia. Aí tá virando propaganda, né? TV, canal tal, TV ligue, luzes, tá entendendo? É aquela otimização assim, do tempo, né? Que também foi vendido. Então assim a gente trabalha com algumas coisas, por exemplo, falando de água de novo, o grande principal poluidor de águas não é indústria, é esgoto. Não só que falamos da Índia no outro episódio. A Índia joga o corpo das pessoas no rio, toca fogo e bebe aquela água. A ocupação que a gente está trabalhando, que eu comentei na Zona Sul de Porto Alegre, eles não têm ligação, né, com a rede de esgoto. Eles também direcionam os canos para um arroio que passa. Como é que a gente vai fazer a solução? Vamos fazer uma fossa séptica ecológica. Botar com pneu, tratamento de águas cinzas ali e tal, né? Vamos plantar as bananeiras em cima, massa. Não, isso aí o DEMAI não aceita como
como tratamento. Aí- Tem que ligar o Não, no mas tem um cano jogo- e mas jogar tem no um- Guaíba. Não, mas tem um jogo aí. Tem um jogo que dá pra fazer. Apresenta com um projeto universitário, com controle da universidade. Entra com um projeto, licencia a VFEPAN, tu faz. Sim, é aquela questão Vê? de tomar a lei, Só- né? Como só Aí, que aí é nós vamos uma entrar no briga. processo de burocratização do... Tudo bem, mas não, que tem é, que fazer a mas disputa, eu- né? Ah, Tem que que é fazer a uma disputa. porcaria, que eu acho que aí é o meu ver. O grande problema da sociedade hoje é essa burocratização que a gente não cara, tá entendendo mais, né? É. Chega um ponto que não chega essa Não, e ela é informação pra intencional, gente. né? É Ela é punk, intencional. é punk, Não. é punk. Mas é o seguinte, é um jeito de manter o controle de sistema. Ah, não, com certeza. Ela com é, certeza. mas sim, eu tenho os zapatistas, né, que é uma comunidade do sul do México, né, que autonomista, que eles, Esse Zapatista e ele também. que eles vão trazer isso, né, o lema dos caras é um governo onde o povo manda e o governo obedece, e não ao contrário. As nossas infraestruturas... Seria o correto, né, cara? As nossas infraestruturas de poder, né, e de burocracia tomaram uma dimensão que elas ordenam a nossa vida e não a gente, né, faz com que elas sirvam lá para O nos ser humano ordenar, né? gosta disso. Gosta de ídolos, gosta de passar a responsabilidade. É essa a mudança. A grande maioria é isso. Se for fazer uma análise bem profunda, é isso. Eu acho que é uma produção também, assim, né? A gente estava trabalhando em sala de aula, né, com a questão de autonomia, essa perspectiva de autonomia que me atravessa, assim, também. E como fazer autonomia em sala de aula, né? Como fazer não ser uma aula, né, do professor para o aluno, ser uma aula participativa, ser um ambiente participativo. Na universidade, a gente chega, né? A gente brinca, né? A formatura é porque a gente sai numa forma, a gente sai tudo igual, né? Pensando da mesma forma, né? Então, a gente não aprende os processos, a gente também não valoriza o quanto a gente vai sendo, né, doutrinado, né, para agir conforme é aceito socialmente desde da creche, né? A gente falando sobre autonomia numa sala da universidade federal, um espaço livre, daí tá debatendo, o professor sai da aula, todo mundo para. Nossa, pra quem tu tava debatendo? Era pro professor? Tu não tava debatendo pra, né, trabalhar o teu Exatamente. conhecimento, pra evoluir as suas perspectivas, então a Sempre gente aquela não tem visão essa perspectiva. né? Do aluno problema, né? Que é aquele aluno questionador, né? Que é aquele aluno que bota em xeque as informações que o professor tá trazendo, que eu acho que é uma... Que a gente tá falando de juventude, é uma coisa que tá acontecendo mais. Os alunos agora têm acesso à informação. Daqui a pouco tu dá uma data, mais bobo que seja isso, tu dá um negócio e eles conseguem... Não, olha aqui, professor, de repente aqui, ó... Isso a em gente relação tem a isso... outro problema, né, cara? Que é o sistema de educação. Ah, Que a gente forma professores para trabalhar em sistemas congelados, assim. Então, quando a gente fala de Freire, é muito louco isso. Porque ele propõe assim, diz, tu quer ser professor, mas então um cara bronca. Então, assim, é outro ponto de vista, né? Porque aluno, só a gente ri, né, cara? Não importa se tu tá no mestrado, doutorado, pós, se tu tá no colégio, agora não é mais primário, mas é fundamental, tu vira a mesma coisa. É o confronto, tu virou aluno, tô mentindo? A gente o cara virou aluno, o cara se apavora com o trabalho, se apavora com a apresentação, entendeu? Então a gente tem uma cultura, que é o que tu traz, o social, que é difícil o aluno entender que aquele aprendizado é para ele. Muitas vezes ele quer se livrar da matéria. E aí a gente está preso dentro do sistema que não é o mesmo sistema que eu enxergo, por exemplo, fora do Brasil. Só que toda essa ideia, essa história de geração aqui dentro complica, né? Tem algumas dimensões. Quando tu fala, né, eu acho que todo ser humano, eu tenho também uma perspectiva assim que eu acho que o que nos diferencia de certos animais, do resto dos animais, né, sem ser antropocêntrico, é essa capacidade de construir os nossos entendimentos, né, da gente ser menos instintivo e mais o que se chama de racional, né, mas também não existe uma racionalidade universal humana. As racionalidades são desenvolvidas conforme os tempos históricos e os espaços geográficos, né? Então, eu acho que é isso. Não é todo ser humano, não. Tipo, não tem uma condição humana natural, né? A gente estabelece... Isso é interessante esse ponto, né? A gente estabelece os entendimentos. Então, essa falta de autonomia, né? Essa falta de interesse... A escola tenta delimitar, no fim das contas, são construções né? sociais que a gente vai tendo, né? Cara, Tudo é construção social. É legal, né? Esse ponto que tu tocou, né? Quando a gente fala todo, né? Não, na real não é todo, né? Se não tivesse a gente mudança, a gente não estava aqui. Então, assim, talvez o termo seria a grande maioria. Porque é uma tendência. Sim. Matematicamente falando, grande parte dos seres humanos prefere ser guiado.
Na verdade, senão não teríamos grandes religiões sobre Messias, Mas é sobre o Salvadores momento em espera, que a gente tem, né? Eu acho que é muito isso, assim, também essa grande crise, né, que a gente vive, que é ambiental, que é política, que é econômica, também vem a partir disso, né? A gente tem uma falência dessas metas narrativas que chamam, né? Dessas grandes narrativas. É bom, isso aí mesmo, cara. É a religião, né? É, né, a democracia que está sendo questionada hoje em dia, né? Essa meta-narrativa do que é isso o que é bom para a humanidade, esse é o caminho. Então a gente tem muitos questionamentos. É legal, cara. Obviamente não consigo linkar a religião à sustentabilidade, mas o pregado por várias religiões, que é a união, por um bem maior, né? Não podia entrar em outras questões aqui, que nem eu adoro entrar, daqui a pouco trazer sobre literatura ou até quadrinhos, né? Alan Moore escreveu nos anos 80 Watchmen. Você pode dizer, mas ô professor, como é que tu... Não, a gente leu várias coisas. Lemos várias coisas. Então ele traz um mal maior para o ser humano se unir. Nós chegamos a um ponto agora, o real, o Covid. Ainda temos disparidade em alguns lugares, por exemplo, no Brasil, mas em grande parte do mundo está fechado contra um mal maior. Nunca se produziu vacina tão rápido. Os valores de vacina não foram abusivos em vários lugares. A tentativa de melhoria, a compreensão, alguma mudança das pessoas. Então, tem os pontos positivos, apesar de eu também ser muito questionador por filosofia de vida. E essa questão né, voltando para a temática das cidades ali, se falou muito a cidade da pandemia, a cidade pós-pandemia, como vai ser a cidade das pandemias, porque diversos pesquisadores apontam que a gente vai entrar na era das pandemias, não é uma coisa isolada. Tá, né? Um caminho muito forte. E que a gente já vive, né? Na Ásia, principalmente, a gente já viu diversas pandemias se desenvolvendo. A gente teve o Ebola, a gente teve a gripe aviária, então a gente está entrando nessa era das pandemias, que vai ser cada vez mais frequente. E daí se tem eu não vou lembrar o nome do pesquisador italiano que foi entrevistado pela BBC britânica, né? No caderno Future. E daí diversos arquitetos, urbanistas e tal, planejadores, como que vai ser. E daí ele fala, eu acho que antes da gente pensar a solução para a cidade da pandemia, a gente tem que pensar a solução para não ter pandemias. Né? A gente está trabalhando em enxugar o gelo, sendo que a gente maluco, tem que... né, cara? No Rio Grande do Sul, sabendo dos desastres que acontecem, periodicamente os caras não conseguem agir. Como é que vai agir relacionado a uma pandemia? E o quão isso é muito louco. E o quão isso está associado ao nosso modo de vida contemporâneo. Nossa, né? A gente tem o pesquisador que é um biólogo, aí, o Rob Wallace, né, estadunidense, que vai falar que lançou já há alguns anos atrás o livro Big Farms, Big Flus, Grandes Fazendas, Grandes Gripes, né, que é exatamente como essa modo de produção de alimentos, né, que a gente estava comentando antes, né, de confinamento de animais que vão tomar antibióticos, né, que vão estar tendo também melhoramentos genéticos, como isso favorece a reprodução de patógenos de ultra-resistentes, como que a gente está vivendo agora. Né? Como a expansão da fronteira agrícola, que nos bota em contato com organismos exóticos que não estavam em contato com a humanidade de forma muito rápida, está associada a esse processo de gerar pandemias, gerar patógenos ultra-resistentes. Né? Então, a questão voltando lá para a alimentação, né, da cidade sustentável, ela volta porque o modo de produção de alimento é o que nos empurrou para esse negócio agora. Com entendeu? certeza. Exatamente. Na conjuntura atual, o Brasil está voltando pro mapa da fome, tá, cara? Como é que tu entende a realidade dos ambientes alimentares urbanos aqui no Rio Grande do Sul? Voltando para casinha agora, a gente acabou fechando um baita ciclo, né? Sim, acabou entrando no assunto pandemia. Isso para mim tá tudo integrado, esse sistema integrado. Tudo faz parte. Tudo faz parte do sistema e acaba centrando sempre na parte de cultura e na parte de alimento. Como é que tu entende isso aqui no Rio Grande do Sul? Pois então, é uma temática que eu venho aí trabalhando no mestrado, né, um pouco mais de um ano. Comecei a entrar em contato com esse debate dos ambientes alimentares nesse contexto da pandemia, assim, né, começando quando comentasse diante das feiras ecológicas, das feiras orgânicas, né, a questão do alimento saudável. Como também tem um privilégio aí da classe média poder aderir a essas narrativas, né, do consumo saudável, pensando na sua saúde, na saúde do planeta e como é menos acessível para outras pessoas.
O ambiente alimentar, cara, pela chave interpretativa que eu pesquiso, ele vai ter 3 ambientes, né, alimentares. A gente pode poder categorizar de 3 formas, que é os oásis alimentares, que é lá aquela chave que a gente comentou dos alimentos processados, né, ultraprocessados, in natura. Então, o oásis alimentar é onde tem disponibilidade de diversos tipos de alimentos. Né? A gente vai ter o deserto alimentar, onde a gente não tem nenhum tipo de disponibilidade de alimento. E a gente vai ter os pântanos alimentares, onde a gente só tem disponibilidade de alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que fazem mal para nós e para o planeta, né? Até porque a gente também faz parte desse planeta, né? Então, mas tem esse duplo sentido, né? Então, os ambientes alimentares, eles vão estar associados, em função da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de consumo, a maioria das pessoas acessa o alimento pela compra. Então, vai ser a distribuição de alimentos, né, a distribuição de estabelecimentos de comercialização de alimentos que vão determinar, na maioria das vezes, o ambiente alimentar. Né? Então, o que eu estou fazendo na minha pesquisa é tentar mapear para o município de Porto Alegre, né, a distribuição desses estabelecimentos de comercialização de alimento e qual é o padrão que eles apresentam na cidade. Existem, né, os oásis, onde tem maior diversidade, estão associados aos bairros de maior poder aquisitivo. Como é que é nas periferias? Vai categorizando isso para poder entender melhor o fenômeno. E o que se mostra como tendência em mapeamentos que foram feitos em outros lugares é que existe essa ideia de que as periferias, né, vão ser os desertos e os pântanos alimentares. A galera não consome, muitas vezes, o ambiente. Qual é a tua percepção disso hoje já envolvido com essa literatura? É bem um processo, né? Ele vem a partir da década de 90, nos países do norte global, vem da Irlanda, surge o termo do ambiente alimentar, né? Do deserto alimentar, porque lá, né, os processos de fast food, né, dos alimentos ultraprocessados, eles chegam antes que aqui, né? Para nós chegam... Já chegaram, na verdade. Para nós chegou uma década depois. A gente vai ver o boom no início dos anos 2000. Eles já viam na década de 90 esse problema lá, através de catalogar, né, no sistema de saúde deles, que existia um aumento absurdo do nível de obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama, né, que são relacionadas à alimentação. Né? Então, toda essa questão do consumo dos ultraprocessados, dos alimentos com muito sal, com muita gordura, né? Então, foi tentando entender o porquê que existia esse crescimento, se chegou a essa chave interpretativa da disponibilização dos alimentos, né? O alimento que estava sendo disponibilizado era esse alimento. Não se acessava, né, uma alimentação mais saudável porque não tinha disponibilidade de uma alimentação mais saudável. Né? Então, lá o acesso é complicado. E o que a gente começa a ver é que a primeira pesquisa foi feita pela CAISAN, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi feito um mapeamento, né, a nível de Brasil em 2018, né, e que existem principalmente, e aí fica mais contraditória ainda a coisa, que os municípios do interior, municípios agrícolas, às vezes têm maior grau de incidência de desertos alimentares e de insegurança alimentar do que os ambientes urbanos. Então, onde se produz teoricamente, comida, tá pior que a cidade, porque aqui a gente consegue acessar, tem uma diversidade maior de locais de acesso ao alimento, né? Lá os caras estão no meio da monocultura de soja e não tem onde adquirir alimento, né? O agricultor está deixando de plantar, né, comida, né? A gente tá plantando commodity, né? A gente está plantando soja, a gente está plantando trigo. Então, no Rio Grande do Sul, né, o que a gente pode dizer que a gente observa, assim, é exatamente isso, né? Os ambientes rurais têm um maior nível de insegurança alimentar e nutricional, que é uma abordagem acadêmica para a fome, né? A abordagem que a gente vai dar. Diretamente, a gente tem falado que é um dos pontos principais que acaba movendo toda a economia em questão de sustentabilidade. É assustador, assim, teve a rede de pesquisa Pensan, lançou pelo Vigitel, que é um serviço do SUS que faz, né, recolhimento de estatísticas de saúde por telefone durante a pandemia. Eles fizeram uma pesquisa por amostragem, óbvio, né, mas dentro da sua dimensão de margem de erro matemática ali, 156 milhões de pessoas no Brasil em algum grau de insegurança alimentar e nutricional. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. A gente tem mais de 50% da população brasileira passando por algum grau de insegurança alimentar. E esses graus são 3, né? Que é a insegurança leve, que é o que a gente chama de uma pesquisa psicométrica, né? Ela não é morfométrica, ela não vai medir teu peso e tua altura e ver se está adequada. Ela vai, né, conversar e vai te fazer as perguntas. Vai então, entender é pela tua percepção, né? Então, né, a leve é medo de não ter acesso ao alimento em algum momento na próxima semana. Beleza. A moderada é restringir o consumo
de alguns alimentos. E a grave é pular Não refeições, tem, né? não tem. É fazer refeições, né? Importante Não colocar ter isso da acesso ao segurança alimento. alimentar para quem assiste a gente. Então Volto a dizer, para nós é muito tranquilo, entendeu? Mas é importante para o pessoal que tá assistindo. Claro, com entender. certeza. E é isso, né? Então, a gente pensar que mais de 50% da Acha que população, não vai ter comida, esse no é o mínimo, pensa que em algum momento Não não vai vai, ter comida. ter acesso à comida. É maluco, né? E eu acho que dá a dimensão também do privilégio que a maioria das pessoas tem, né? Que a gente pensa que a gente universaliza a nossa condição, né? Muitas vezes. A gente pensa, não, se eu não tô passando por isso, não tem esse problema. E agora é importante perguntar para ti, cara. Então, tendo essa percepção de fome, entendendo, a gente percebe que tem um baita abismo social crescente, porque isso está ligado diretamente à sustentabilidade, ao povo que vive conosco, ao acesso. Tu vê, tem acesso à informação, mas não tem acesso à comida. Eu acho que não existe essa percepção do pessoal que está no topo da cadeia do privilégio. Então, assim, eu te vejo muitas vezes como ativista relacionado à cultura e à sociologia, que é o ponto que tu trabalha bastante. Vou ter que perguntar para ti, como é que tu percebe isso em quem tu atende na juventude? Em quem o acesso que tu tem, por exemplo, a galera do Liberato, aos jovens que têm acesso, conversam contigo, que têm esse grande acesso. Qual é a tua percepção disso? As pessoas têm essa noção? Têm noção que falta comida aqui? Porque no mundo a gente fala, né? Elas adoram falar, e a África, e só que as pessoas não têm essa noção. Uma, porque a informação não chega. Outro, porque não é interessante, que a fome, que a informação sobre a fome chegue. Demonstra Porque a falência desse sistema. Do né? sistema e demonstra péssima administração que tem sido feito há anos por alguém que a gente escolheu. Claro, mas o trabalho vai tirar fome, são outras raízes, são outros pontos de debate que não estão ligados talvez ao meio ambiente, ou talvez estejam, mas não para esse programa de hoje. Mas as pessoas têm essa noção. O pessoal mais jovem, que é o pessoal que tu tem contato, o que tu acha disso? Eu acho que eu já respondendo, acho que não, tá? Mas eu vou explicar por quê. Diretamente. Eu vou explicar por quê. Não é questão de não perceber. De repente eles até têm um entendimento de que existe a fome no mundo. Mas Mas é tá de novo muito aquele longe. Deslocamento, né? Deslocamento de que não é próximo, não é teu vizinho, talvez. Eu tô dizendo até de uma pessoa já mais marginalizada. Daqui a pouco ela não passa fome, ela tá indo à escola. Porque até isso talvez já influencie. Tu não ter comida, tu arranja trabalho cedo. Aí tu não. Tudo. Tu não vai pra Tudo, escola, tu não se informa o suficiente, né? Ou se informa de outras formas, né? Não dentro do padrão social que se precisa, né? Fundamental, ensino médio, faculdade. Mas o que acontece é que aí tu não tem essa visão. Daqui a pouco tu, com um pouco de privilégio que tu tem, tu não enxerga que o teu vizinho, de repente, é uma pessoa que não tem condição pra comprar comida do dia, assim, né? Pra arranjar o seu alimento, né? Então, o papel, acho que principalmente da educação, e isso a educação ela tenta fazer a todo momento, que é esses programas alimentares, não me esqueci o nome da sigla, PNAE, de trazer também, tipo, as pessoas estão passando fome e por isso que elas acabam não indo à escola, né? Então, tipo, vamos tentar trazê-las para a escola através do alimento, mas é porque, tipo, o alimento é importante para a alma, né? E a educação é importante também. Então, vamos juntar esses dois para fazer esse ser humano crescer saudável e a partir disso se estabilizar como na sociedade, né? O que é um movimento muito difícil, né? É um movimento, tipo, complicado. O que acontece é que mesmo tendo esse diálogo, mesmo tendo esse incentivo do Estado, não tem o diálogo do Estado sobre como mudar essa realidade, né? E, então as pessoas elas não entendem, elas acham que quando tu fala África, né? Primeiro que as pessoas já acham que a África é um país, né? África, lá na África. É um país, né? Tipo assim, o Brasil e a África. Deve doer, no geógrafo não dói mais. Não, que isso aí outros. já é tipo essa ideia da desinformação, né? Desencadeada, né? Então, a pessoa fala, lá na África as pessoas passam fome. Então, tipo,
sabe, a desinformação ela tá aí, faz parte da educação Bem trazer, colocado, não existe África, existe o continente africano, existem países africanos que Continente passam... americano, nós falamos, não, é nos Estados Unidos. América, nós também Na somos América, americanos, né? Somos Nós americanos. também somos Então, tipo, americanos. tem várias congruências que Muito bom, cara. essa desinformação ela só serve mais pra fabricar trabalhadores, né? E a Que não pensam. desinformação vem de vários lugares, né? A gente tem campanha televisiva dizendo que o agro é tech, o agro é pop. Exatamente. Vários canais. Mas a gente tem 150 milhões de pessoas em alguma dimensão de insegurança alimentar e nutricional. E cadê o agro? É o que poderia salvar. Tá salvando? Não, tá piorando a situação. Bom, gente, a gente sempre faz um resumo, assim, né? Esse programa acabou virando 2 programas, acho que foi bem legal. Então, assim, do ponto de vista, um resumo, tem que diminuir o espaço social, a diferença social, Diferença social. para a gente sobreviver. Exatamente. Tem que ter um entendimento do que é gerado de alimento no mundo e direcionar isso de uma melhor forma. E o grande resumo de toda essa temporada é informação, educação e o conhecimento. E o entendimento agora que a gente pode trazer através desse programa aqui é a cultura. O esforço da cultura para a gente diminuir as distâncias. Isso? O ensino está inserido, né, nessa dimensão de cultura, né? Exatamente. Essa temporada tá levando tudo para isso, informação e educação no mínimo. E agora a gente trouxe aqui muito forte. E a gente comentou do Paulo Freire, né? O Paulo Freire dizia, né? Educação não muda o mundo, educação muda as pessoas. Cara, As pessoas mudam o mundo. Eu tive uma cadeira muito importante no outro semestre sobre pedagogia e é mudança. A proposta é mudança. Quando eu falei antes de cultura esvaziada, que Outro episódio, né? no outro episódio, é exatamente isso. Tipo, não adianta existem muitos eventos culturais sustentáveis, assim, né? Que promovem, tipo, que promovem a sustentabilidade do mundo. E existem eventos que são vazios de qualquer sentido, assim, que, na verdade, só poluem mais o ambiente que ele está. Eu acho importante, por exemplo, culturalmente, a gente pegar e ocupar os espaços públicos, ocupar os nossos lugares, né? Só que não adianta só ocupar e não entender o que tu tem que fazer com esse lugar, o quanto é importante esse lugar. E aí, de novo, a gente volta para a questão da horta comunitária. A gente pode ocupar fazendo isso, mas a gente tem que ter acesso a isso, sabe? A gente tem que ter... Como é que nós vamos fazer isso? Nós podemos fazer eventos nas nossas praças, mas não adianta fazer um evento poluidor, né? Um evento que só piora a situação das nossas praças. Então... Acho que esse é o desafio, né, cara? A dimensão, assim, pra gente não alongar muito, né? Retomar que eu acho que para mim é uma perspectiva muito preciosa, eu espero que eu tenha conseguido passar, é que é isso, né? A dimensão da exploração da natureza, ela está associada à exploração social, né? Que cria essas desigualdades, né? Então a gente não tem como superar uma coisa sem passar pela outra, né? E eu acho que um alerta que é muito, muito importante é que a sustentabilidade não é um produto, né? Tu não compra no teu café no mercado, né? O café é sustentável, vou comprar esse aqui, eu tô sendo sustentável. Não. E é o ponto que a gente tem trazido aqui como produto nos outros episódios. A sustentabilidade não é um produto. Virou, né? A gente tá assistindo uma virada muito grande da sustentabilidade como uma estratégia de mercado, né? Que não vai na base do problema. Se for uma estratégia de mercado e realmente surtir efeito, não é um problema. Porque a gente vê que não, né? Não tá vendo até o momento que não. Queria agradecer mais uma vez o Leandro Sassi, Gabriel Fonseca, foi um excelente programa. Os 2 programas, né? Foram excelentes programas. Então, queria mais uma vez agradecer a Save Soluções, que tem a iniciativa desse programa, uma empresa que trabalha com competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados. Ao grande apoio, nosso grande apoiador, divulgador, a Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada, e a nossa casa aqui, o Estúdio Hope, onde a produção é uma arte. Queria agradecer por mais esse episódio. Até mais. Quarta-feira estamos de volta. Isso aí.